Oi pessoal, eu vou ensinar vocês a fazer kombucha. Kombucha ou kombucha. Essa bebida, na verdade é um chá fermentado, tá na moda, as pessoas gostam de tomar, porque dizem aí que faz bem para a saúde, por ser uma bebida fermentada, mas na verdade o grande barato da kombucha é você fazer uma bebida em casa, que ela gaseifica, ela tem gás, e você mesmo faz. E o que é a kombucha? A kombucha, na verdade, é um chá fermentado. É uma técnica antiga. O chá, essa planta de chá, ela foi domesticada na Índia há milhares de anos. E o hábito de beber chá começou na China. Foi domesticada na China, essa planta. E daí se espalhou para o Japão, para o Vietnã, para a Coreia, toda aquela região. E depois para a Índia e para o mundo inteiro. A kombucha é um chá fermentado. Então, na verdade, o que é a primeira coisa? Chá, gente, no Brasil a gente chama qualquer coisa de chá, né? Fala chá de hortelã, chá de camomila, mas na verdade chá é uma palavra em chinês, chá. E aí traduziram para chá em português, tea no inglês, té em espanhol, mas na verdade é só uma planta, é a planta Camellia sinensis. E essa planta, quando ela é seca, ela produz o que a gente chama de chá verde. Aí o chá verde é a planta da Camellia sinensis seca. E se você fermentar, esse chá verde ele vira um chá preto. Não é essa fermentação aqui da kombucha, é uma outra. É uma fermentação lá no próprio campo, né, da secagem da folha, e você transforma no chá preto. Então o chá, na verdade, são só esses. É chá verde, chá preto. E em menor escala que a gente conhece o chá vermelho, que é um quase chá preto, é quase a mesma fermentação. O chá branco, que é o chá verde colhido na época da florada, então ele tem um sabor um pouco diferente. E o chá oolong, que não é muito comum no Brasil, que é uma meia fermentação lá no campo entre o chá verde e o chá preto. Então somente esses aí são chá. Vocês podem ver que se vocês comprarem o que aqui no Brasil a gente chama de chá de camomila ou chá de hortelã, com rótulo em inglês ou em espanhol, ele não vai estar escrito tea nem té, ele vai estar escrito infusion ou infusion, porque não é chá. Falar chá de camomila é a mesma coisa que falar coca de guaraná, não faz muito sentido. Então chá é aquilo que vem dessa planta, somente chá verde, chá preto, tá? E alguns poucos outros. Então esquece aquilo que você sempre chamou de chá. E como é que vai ser feita a kombucha? A gente vai pegar esse chá, vai preparar ele conforme está descrito na forma do chá que você compra. Então esse aqui, para cada litro, são 2 colheres e meia de chá, ou 7,5 gramas por cada litro de água. Então você ferve a água antes de ferver, né? Porque o chá verde ele tem um ponto de... Você não precisa deixar a água ferver por completo, né? Só começou a abrir fervura, você desliga e coloca o chá verde. Não deixa muito tempo também porque ele oxida. O chá preto você pode deixar mais tempo. Esse aqui você deixa ali uns 5, 6 minutos e preparou o seu chá. E aí vai ter um detalhe. A kombucha ou kombucha é uma palavra em japonês e significa alga do chá. E do que eles estão falando? Estão falando disso aqui, gente. Esse negócio aqui, que está crescendo aqui na minha cultura de kombucha, na verdade é o que a gente chama de Scooby, ou seja, kombucha significa alga do chá em japonês. Só que aqui não tem alga, isso aqui é um fungo, na verdade, é uma espécie que a gente quer que ele cresça aqui para fermentar através da fermentação ácida. É importante que a kombucha fique ácida, é parte do processo, justamente para a preservação da kombucha. Então, se a kombucha não acidificar, há risco de você ter fungos que você não quer, por exemplo, inclusive depois contaminações com botulismo. Então, na verdade, o processo de kombucha é um processo de fermentação para a preservação da bebida. Então a gente fermenta aqui, só que a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar um pouco de açúcar, sim, açúcar refinado, açúcar cristal. Não é bacana usar açúcar demerara ou açúcar mascavo porque ele contém impurezas. A gente quer que somente o chá e o açúcar sejam consumidos
pela essa colônia de fungos que está formando aqui o nosso Scooby, como é chamado esse disco da colônia de fungos, e é com ele que você começa uma produção de kombucha. Então, se você vai produzir kombucha, você precisa do Scooby, desse disco que está aqui. Tem vários aqui, né? Porque essa minha colônia aqui já é um pouco mais antiga. Então, eu posso doar esse disco, ou vocês podem comprar pela internet. Entra lá, tem várias pessoas que vendem Scooby. E aí, fermentado aqui, normalmente nas condições de Brasília, por umas 6 dias, uma semana, 7 dias, 8 dias, às vezes 5 dias fica pronto. Você vai provando, ver se já está ácido. Você vai fazer a primeira fermentação. Essa primeira fermentação vai ser num recipiente de vidro grande, aberto, e que você vai colocar um pano aqui por cima e amarrar ele com elástico, com uma corda para proteger, não entrar nenhum inseto aqui dentro, mas também para respirar. É importante ser um pano. Não dá certo com papel toalha, porque ele desmonta e cai aí, fica tudo sujo o chá. Então tem que ser um pano de louça bem lavado, esterilizado, depois que você lavou aí na máquina de lavar, com um ciclo que limpa ele bem, secou muito bem, você coloca aqui por cima, que é como é que eu faço. Então aí você faz essa primeira fermentação, preparou o chá, colocou açúcar, então lá, para cada litro de água, 7,5 gramas de chá verde, ou 2 colheres e meia, né, de chá verde. Aí você vai deixar aquilo pronto, vai colocar 50 gramas de açúcar por cada litro de água, cada litro de chá, né? Vai coar, não vai deixar nenhuma folha, vai ficar um chá coado com açúcar, vai deixar esfriar, e aí você vai colocar lá o seu Scooby e o que a gente chama de starter. O que é o starter? É uma kombucha que já está pronta aqui da primeira fermentação, já está ácida. Para quê? Porque onde você coloca o seu chá, ele já vai começar o fungo a reproduzir o fungo certo que você quer, que é o fungo de base ácida. O seu Scooby vai começar a crescer e aí ele vai produzir a parte certa, né? Então aí você passou uma semana que isso aqui está fermentado, aí você faz o quê? Eu já comprei um vidro aqui com uma torneirinha, né? Tem outras formas de você fazer. Eu abro a torneirinha e começo a encher garrafas de plástico, né? Especialmente essas garrafas de plástico de bebidas com gás, de água com gás, de Coca-Cola. Garrafas de plástico e de água sem gás, elas não são muito resistentes, então não é bacana usar. Guarda essas garrafas, vai lavando guardando elas lavadas. A melhor garrafa é de água com gás. E aí você vai encher com a kombucha da primeira fermentação mais de 5 a 10% do sabor que você vai querer. Ou seja, um chá muito concentrado, ou um suco muito concentrado, ou então um suco pronto que você comprar, tipo suco de uva concentrado, cajuína, ou se você faz um chá, um suco de maracujá, coa, ele é importante ele estar bem concentrado. No caso, essa kombucha aqui foi feito como? Eu coloquei de 5 a 10% de chá de hibisco muito concentrado, junto com cravo, canela, algumas outras especiarias que eu gostaria de ter o sabor aqui nessa kombucha, com as 5 gramas de açúcar, né, para cada garrafinha dessa. Para que esse açúcar aqui na segunda fermentação? O primeiro açúcar foi todo consumido e virou Scooby, a colônia vai crescendo. Uma hora você tem que jogar fora alguns Scoobies de tanto que ela cresce. Mas só o Scooby produzindo é que vai fermentando, vai dando esse gosto ácido à bebida. Aí você enche aqui de 90% a 95% de kombucha da primeira fermentação, mais 5 a 10% de um chá concentrado com 5 gramas de açúcar por garrafinha dessa, ou um suco de fruta concentrado, coado, sem nenhuma impureza. Usa um coador, um filtro, alguma coisa para deixar ele lisinho, né? sem pedaços. E aí com 5 gramas de açúcar por garrafinha, porque esses 5 gramas de açúcar, eles vão produzir o gás da segunda fermentação. E como é que vai ser essa segunda fermentação? Você vai encher a garrafa e depois fechar. Essa segunda fermentação vai ser sem ar, ou seja, a fermentação anaeróbica. E é ela que vai produzir o gás, ou seja, a primeira acidifica a bebida, então a bebida já está pronta. Se você quiser consumir assim, tem gente que consome assim, mas não é o bacana da kombucha. O bacana é você pegar essa primeira fermentação, encher a garrafinha, colocar lá os seus 5 a 10% do sabor que você quer. Então esse aqui é um suco de hibisco, um chá de hibisco muito concentrado,
com cravo e canela e algumas outras especiarias e 5 gramas de açúcar. E aí qual que é o barato? Vai formar gás, né? Forma gás na bebida e quando você abre, ó, ela está gaseificada, como se fosse um refrigerante. Mas na verdade é um chá fermentado. Então a gente começa aqui a fazer a kombucha. Essa é a primeira fermentação. O que a gente vai precisar para fazer a primeira fermentação da kombucha? A gente vai precisar do Scooby, que é a matriz da kombucha. O Scooby pode ser comprado pela internet, ele pode ser doado, você recebeu uma doação. Então tem grupos aí no Facebook, tudo que as pessoas chegam lá e grupos de kombucha que as pessoas doam. Porque cada vez que você prepara uma kombucha, esse disco vai crescendo e às vezes você tem que jogar fora ou fazer alguma coisa com ele. Tem gente que tenta fazer doce com isso, fazer cosmético. Comigo não deu muito certo usar, então eu acabo jogando fora quando eu tenho muito. Então a gente vai precisar do Scooby e a gente vai precisar de, no nosso caso, podia ser um chá preto, vai ser um chá verde. Então a receita principal da primeira fermentação da kombucha é você fazer um chá verde adoçado. Então para cada litro de água que você tiver, você vai colocar 50 gramas de açúcar refinado ou açúcar cristal e no caso desse chá verde aqui 2 colheres e meia, que daria 7,5 gramas por cada litro. Então de repente quando você for fazer, e qual que é a brincadeira? Quando você comprar o seu Scooby ou você ganhar o seu Scooby, ele vem com a matriz aqui, com a kombucha que já fermentou, que está mantendo ácido, que é o que garante aqui a segurança da kombucha. Então esse líquido tem que fazer pelo menos 10% do volume da próxima kombucha que a gente vai fazer, para ficar bem seguro. A gente usa como 5%, mas delas é um volume que dá bastante segurança. Então se você vai fazer 1 litro de chá verde com açúcar, você vai precisar então de pelo menos 100 ml de líquido aqui que vai vir com o seu Scooby. Então se você ganhou um Scooby que veio com 300 ml de kombucha, você pode fazer até 3 litros de kombucha. Então a gente vai preparar o chá aqui agora. Como é que eu vou fazer? Acabei de tirar a água aqui da fervura e vou colocar aqui o chá verde na proporção de 7,5 gramas para cada litro. Então são 3 litros, vai dar 22,5 gramas, né? Passou um pouquinho aqui, não tem problema, mas o certo é que seria 22,5 gramas do chá. E a água que acabou de ferver, essa aqui eu fervi nessa jarra elétrica, mas pode ser também você fazer no fogo. Lembrando que para o chá verde o ideal não é deixar a água ferver, ela abriu fervura você já desliga, porque o chá verde ele oxida rápido. Então eu vou colocar aqui com o chá verde que eu já pesei, no caso como é que eu faço aqui, eu vou tampar e vou deixar aqui 7 a 10 minutos, 7 minutos é o ideal. Vou deixar 7 minutos o chá dando gosto aqui. Enquanto isso, eu vou colocar a quantidade de açúcar. E o açúcar que eu vou colocar aqui, essa jarra aqui ela tem mais ou menos 3 litros, né? Então, ao final, quando esse chá esfriar, eu vou completar ele, porque eu estou colocando menos água aqui do que eu preciso da mistura final, né? Então eu vou terminar, ele vai esfriar. Enquanto isso, eu vou colocar aqui 150 gramas de açúcar, porque eu vou fazer 3 litros, 50 gramas para cada litro. E esse açúcar aqui é o que o nosso Scooby vai comer e crescer feliz, aí tornando a kombucha mais ácida. Então é para isso que serve. Então eu coloquei aqui o açúcar. E o que eu vou fazer? Eu vou depois juntar tudo e deixar esfriar. Então, e coar, né? Você precisa coar o chá. Então, basicamente, é isso. Você vai fazer um chá adoçado, vai esperar ele esfriar, senão você mata o nosso Scooby. Isso aqui tá vivo, é uma colônia. Então, a gente vai colocar. Enquanto isso, o
que eu vou fazer? É importante lavar muito bem as mãos, tirar todo o resíduo e também não deixar nenhum resíduo de detergente, sabão, muito menos cloro. Então lavou bem as mãos, como se fosse um cirurgião que vai operar, passa depois muita água, não deixa nenhum resíduo e lava muito bem o recipiente. No caso aqui que nós vamos utilizar, o que eu utilizo aqui em casa é uma suqueira que eu comprei justamente para fazer kombucha. Isso aqui você vende aí na internet, nas lojas de coisas para casa, mas pode ser qualquer recipiente grande. Eu pelo menos acho que 1 litro, 2, esse aqui tem um pouquinho mais de 3 litros. Então dá para fazer 3 litros aqui com folga. E aí, um segredinho para você, além de lavar muito bem as mãos, uma coisa é que a kombucha ela precisa permanecer ácida. Então eu passo aqui nas mãos um pouco de vinagre, nesse caso aqui vinagre de maçã, e coloco para que a acidez da minha mão, a alcalinidade da minha mão não crie nenhum problema para a kombucha. E aí a gente pega aqui o scoop. Esse jarro aqui também foi muito bem lavado, tem que tirar depois todo o resíduo do detergente, não deixar nada de cloro. E aí a gente coloca aqui, coloca o líquido. No caso aqui nós temos 2 discos de Scooby. E aí no final a gente vai colocar o chá aqui e deixar, quando ele estiver frio, gente, tem que deixar o chá esfriar. Então agora já passou bastante tempo, nosso chá aqui já esfriou, ele está na temperatura ambiente, não pode estar quente, porque senão vai matar aqui o nosso Scooby. Então 3 litros de chá verde aqui adoçados, com 50 gramas de açúcar por litro de água, tem 150 gramas de açúcar aqui. E nós vamos completar. Completamos, o Scooby vai boiando aqui no meio. Provavelmente vai nascer um novo disco de Scooby, né? Isso aqui é uma colônia viva. E a gente tampa com um pano, né? Não pode ser papel toalha porque desmancha, depois não dá certo. E aí tampa aqui, já tem um barbante aqui que eu já fiz do tamanho certo. E a gente coloca num canto que não sofra luz direta do sol, pode ter luz do dia a dia. Caso aqui em casa fica na cozinha, num canto, que bate pouca luz. E aí ele fica lá. E agora a gente vai deixar aqui de 5 a 8 dias, 7 dias eu acho que é o ideal, para deixar fermentando. E a hora que tiver ácido a gente vai fazer a segunda fermentação. Então essa aqui é a primeira com ar entrando aqui e a segunda depois a gente já vai ver em seguida. Agora, pessoal, a gente vai preparar o sabor da kombucha. Então aqui a gente já está com a kombucha feita da primeira fermentação, ela já fermentou ali de 5 a 7 dias e agora a gente tem que preparar um sabor. Ou um chá bem concentrado, uma infusão de aromas, né? Estou usando o chá aqui da forma incorreta. Então a gente vai fazer uma infusão que a gente quiser de aromas, ou como a gente chama popularmente, um chá de ervas qualquer, ou um suco de frutas muito concentrado e coado, ou até mesmo um suco de uva integral, desses que compra no supermercado, e a gente vai colocar de 5 a 10% do volume de cada garrafa que vai para a segunda fermentação. Então aqui eu vou preparar para vocês o meu sabor favorito, que é com hibisco, né? Então o que eu faço? Eu pego aqui bastante hibisco, eu compro esse hibisco aqui por quilo a granel, nessas lojas de suplementos e produtos naturais. E aí eu coloco aqui bastante hibisco, faço bem concentrado, esse é o sabor que eu mais gosto. E além de hibisco, o que eu acho bacana colocar aqui é canela. Aí eu pego aqui uns pauzinhos de canela, né? Canela, vou quebrando aqui os que estão maiores para sair melhor o sabor, né? Vou colocando aqui. E aí eu vou colocar também um pouco de cravo, né? Então nós temos aqui cravo, os cravinhos, então vou colocar aqui cravos. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar água, essa água que já está fervendo para já ir adiantando o processo, e vou levar para ferver.
E eu posso colocar o açúcar agora ou depois, mas eu coloco normalmente uma colher de açúcar para cada garrafa. Eu posso colocar direto na garrafinha, né? Uma colherzinha de açúcar, ou fazer esse chá bem concentrado, essa infusão aqui bem concentrada. Eu vou ferver, eu vou extrair bastante o sabor do hibisco, da canela, do cravo, ou qualquer um que você quiser, o sabor que você quiser. O que é importante se for suco, você vai ter que coar para não ficar impureza. Isso vai ficando, deixando a kombucha muito turva, não fica bacana. Fica pedacinhos ali, eles ficam com gosto, não ficam bacana. E a infusão aqui, o que eu vou ter que fazer? Deixar ela esfriar completamente depois. Então agora eu vou levar a fervura e vou deixar esfriar. Então essa é a primeira parte, eu estou preparando o sabor que a gente vai colocar na segunda fermentação da kombucha. Então agora que aquela infusão de hibisco com canela e cravo, que é o sabor que eu escolhi para essa kombucha, já está frio. Já coloquei açúcar, eu pretendo fazer 6 garrafas, eu coloquei 6 colheres de açúcar aqui, mexi bem, porque o açúcar vai ajudar a dar mais gás, vai dar gás nessa segunda fermentação. Colocar açúcar, se não colocar nada de açúcar, aí vai formar bem pouco gás. Eu gosto de uma kombucha gasosa, como se fosse um refrigerante. Então coloquei esse açúcar, ele não vai restar quase nada doce ao final, porque esse açúcar provavelmente ele será usado na fermentação. Então aí eu tenho as garrafas de plástico, né? A não ser que você seja alguém que faz kombucha há muito tempo, há muitos anos, muito experiente, garrafa de plástico é segura, porque a hora que dá gás ela não explode, né? Assim, não é seguro fazer com garrafas de vidro essa segunda fermentação, não. Aí a gente coloca aqui de 5 a 10% do volume da garrafa, com o sabor que a gente quer. Então nesse caso a infusão de hibisco com cravo e canela. E aqui está a kombucha da primeira fermentação. Fermentou nesse pote de vidro aberto em cima. Eu tampo ele com esse pano de prato aqui bem lavado e amarro aqui com uma corda. E agora a gente enche aqui com a kombucha. A kombucha já está fermentada, ela passou 7 dias fermentando na primeira fermentação. Essa fermentação que a gente chama de aeróbica, em contato com o ar, porque o pano está deixando passar aqui o ar e ela está fermentando, está já com aquele aspecto mais ácido, né? Então a kombucha ela tem que ficar ácida, é importante que ela fique ácida, porque é isso que dá a segurança. E aí a gente enche a garrafa, não precisa encher completamente, mas o quanto mais conseguir encher, melhor, porque aí vai ter menos ar. E aí a gente vai fechar ela aqui, uma garrafa de plástico com 5 a 10% do nosso sabor, que pode ser um suco de fruta bem concentrado e coado, com um pouquinho de açúcar, uma colher de açúcar para cada garrafa dessa, ou uma infusão de ervas, aquela que você quiser, no caso aqui, hibisco, cravo e canela. Então nós fizemos aqui uma kombucha feita de chá verde na primeira fermentação, que é a kombucha mais clássica, é a mais segura de ser feita com chá verde. E na segunda fermentação aqui, colocando o sabor, fechando ela e deixando quieto por de 7 a 14 dias, né? Depois disso começa a ficar muito ácido, não é bacana. Passou esse período, vai para a geladeira, porque aí ela para de fermentar e aí você abre com cuidado, né? Você não sabe quanto que pegou de gás, então muito cuidado na hora de abrir a sua kombucha.